Então nós vamos hoje fazer a nossa reflexão, e a nossa reflexão hoje tem 2 pontos, né, que eu vou propor. O primeiro é a leitura de Ezequiel, e de forma muito especial, uma frase que Ezequiel coloca, né, nessa leitura que nós acabamos de escutar, que na verdade não é uma frase de Ezequiel, é uma profecia de Ezequiel, uma profecia de Deus feita por boca de Ezequiel. Depois fazer a conexão dessa frase com o texto do Evangelho. Essa frase que Ezequiel disse hoje, ela pode passar desapercebida porque este texto é aquele texto famoso em que Deus fala para Israel que vai arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Só que um pouco antes. E aí olha para vocês verem que coisa interessante. Queria provocar vocês em relação a isso. Começa a profecia de Ezequiel falando assim: eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Lembrando que esse texto de Ezequiel é pós-exílio, né? Aliás, recordar que praticamente, vamos dizer assim, 80% dos textos bíblicos que vocês têm acesso hoje do Antigo Testamento foi escrito pós-exílio. Por exemplo, o Gênesis foi o último texto da Bíblia a ser escrito. Está em primeiro, mas não foi o primeiro a ser escrito, né? E só foi escrito por causa da experiência do povo de Israel, né? Experiência de fracasso. Então, olha para vocês verem. Então, lá no exílio, o povo arrebentado, né, triste, vem uma profecia dizendo, né, eu vou fazer com vocês uma nova aliança. E essa nova aliança, ou essa aliança será nova porque ela é diferente da aliança que eu fiz com os pais de vocês. A aliança que eu fiz com os pais de vocês e vocês romperam. E os pais romperam. E aí tem uma frase dizendo assim: eles romperam e eu fiz valer a minha força. Eles romperam e eu fiz valer a minha força sobre eles. E essa frase é muito importante porque ela nos leva a perguntar qual é a força de Deus. Israel interpretou, naquele tempo, que a força de Deus era o poder para destruir o reinado de Davi, era o poder para destruir Jerusalém. Então eles pensaram: Deus fez valer a sua força porque Ele nos mandou para o exílio. E aí, com essa nova aliança e com essa retomada, a pergunta surge de novo para Israel: será que você está interpretando bem a força de Deus? Eu fiz valer a minha força. Será que a força de Deus é a força do ser humano? E no finalzinho da leitura de hoje vai dizer qual é a força de Deus, não é a força da destruição. Porque força para destruir e matar, todos nós aqui temos. Sim ou não? Sim ou não? A força para matar e destruir, todos nós aqui temos. Se a força de Deus fosse a nossa força, então nós seríamos deuses. A força de Deus não tem a ver com o poder de destruição que nós pensamos. Não é essa a força de Deus. Aí o finalzinho da leitura vai dizer: qual é a força? A força de reconstituir uma aliança quebrada. A força de fazer brotar a vida da morte. Essa é a força de Deus. O poder da ressurreição. A força de vencer a morte. A força do perdão e da misericórdia. Nós não entendemos isso. Porque quando nós falamos de força e de poder, nós sempre atrelamos segundo os nossos paradigmas, né? O paradigma humano da força e do poder quase sempre está conectado à submissão, à maldade e à destruição. Se eu falo com vocês assim: tome cuidado com fulano, porque fulano tem poder. Estou dizendo, ele tem poder para te levantar ou para te destruir. Não dessa força. Não é dessa força que fala a nossa liturgia de hoje, e essa não é a força de Deus. A força de Deus é de fazer viver aquilo que nós matamos. Por isso os homens matam Cristo e a força de Deus o ressuscita. Então tomem cuidado com isso. É muito importante a gente pegar aquilo que é o central na nossa fé, né? Até para a gente mudar um pouquinho a nossa imagem de Deus. Quando eu falo que Jesus tem poder, eu não estou falando que Jesus tem o poder de aniquilar, no sentido de que o poder de Deus é o poder da morte, né? Nós não podemos confundir, por exemplo, morte com finitude, criaturalidade, né? Nós somos criaturas, não somos Deus, então de alguma forma a gente desaparece. Qual que é o poder de Deus? De falar, mesmo sendo criatura, se você quiser, comigo você pode viver eternamente.
Este é o poder de Deus. É o poder de fazer eterno aquilo que é finito. É o poder de fazer viver aquilo que nós matamos. Em Israel, é o poder de reconstituir uma aliança que você jogou fora. Por isso ele diz, eu fiz valer a minha força sobre vocês. Ou seja, mesmo você sendo infiéis, né, me renegando, adorando outros deuses, a minha força é a força da insistência que vem pelo amor e pela misericórdia, que é coisa só de Deus, né? Vocês que já passaram pelas tristezas da vida, como eu também já passei, como é difícil resgatar um amor depois de uma traição, ou não é? Muito difícil. Nós não temos, às vezes, por nós mesmos, forças para isso, não. A nossa vontade é de aniquilar aquele que nos destruiu, afetivamente falando. A nossa vontade é de que ele sofra, ou que ela sofra, as consequências dessa traição, por exemplo. Eu tinha uma aliança com você e você rompeu essa aliança. Quero nem saber. A nossa força, via de regra, não é uma força de reconstituição. É uma força de destruição. Infelizmente, né, o nosso paradigma de poder e força está conectado a isso. Quando nós falamos de força e de poder, nós estamos falando quase sempre de destruição e de morte. Em Deus, força e poder não tem a ver com destruição e com morte. E aí, o evangelho de hoje, né? Olha que bonito. Qual é a força de Deus? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não produz frutos, né? A força de Deus é fazer, a partir da metáfora do grão de trigo, produzir vida a partir da morte. E aí eu queria colocar para vocês essa situação com muito carinho. Quantas vezes vocês precisaram matar coisas dentro de vocês para que vocês pudessem renascer? Não é isso? Afetos, desejos. Quantas mortes vocês já viveram e ainda haverão de viver antes da passagem final que todos nós faremos? E às vezes é preciso deixar morrer ou matar em nós coisas para que novas perspectivas possam renascer dessa morte. Por isso Jesus vai falar, aquele que se agarra demais à vida deste mundo, perde a vida. E aqui, meus irmãos e irmãs, quero recordar para vocês, o horizonte, eu quero acreditar nisso, o horizonte de todos nós que estamos aqui, não é um horizonte terreno, né? Nenhum de vocês, por melhor que ande a sua empresa, por melhor que ande a sua carreira em qualquer campo, né? Em qualquer campo, por melhor que ande a sua fazenda, sei lá, ou a sua vida laboral, nenhum de vocês está construindo aqui um reino eterno. Amém? O reino, entre aspas, que vocês estão construindo aqui, morrerá com vocês no dia do seu sepultamento. A nossa perspectiva não é a da vida terrena. Por isso é muito importante a gente não se apegar às coisas que nós temos aqui. E de vez em quando pedir ao Senhor que nos ajude realmente a fazer morrer em nós tudo aquilo que nos afasta dessa perspectiva da vida eterna. Se o grão de trigo não morre, Deus não pode, vamos dizer assim, exercer a sua força, que é a força, né, da salvação, a força do fazer brotar uma dimensão nova a partir da morte, é disso que fala o texto, não tem nem outra palavra, né? Então pedir a Deus que nos ajude a ir fazendo morrer as coisas, né, que nos afasta dele. São muitas elas, né? A gente poderia citar aqui, mas nós não temos tempo para isso, né, para ficar citando muitas coisas, mas se podemos recordar, são muitas. Por exemplo, como nós precisamos fazer morrer a nossa raiva das pessoas que nos feriram, para que a gente consiga amar de novo, para que a gente consiga confiar de novo. Como que é importante no Espírito Santo de Deus fazer morrer o ódio que nós sentimos à pessoa que nós mais entregamos e foi a pessoa que mais nos traiu, que nos destruiu. Como é importante. E obviamente perdoar e fazer morrer o ódio não significa que você vai ser amiguinho de novo da pessoa e que ela vai ter tudo de novo que teve com você. Aí você
precisa colocar o limite e dizer, olha, até aqui foi, fiz tudo o que eu podia fazer, não consigo mais. Mas esse ódio não quero, não vou guardar para mim. Para que eu possa amar de novo, eu preciso matar o ódio que alguém causou em mim, porque rompeu a aliança. Foi isso que Deus fez, essa é a força de Deus. Israel me traiu, adorou outros deuses. Como Deus podia aniquilar Israel, mas eu sou um Deus da vida e não da morte, por isso fiz valer a minha força sobre eles. Você diz não para mim, Israel, e eu digo sim para você. Você diz que não me ama, e eu digo, isso não muda o meu amor por você, né? E meus irmãos e irmãs, isso é poesia, mas não no sentido populacho da palavra, né? Porque quando a gente fala que uma coisa não tem valor, a gente fala que ela é poesia, né? Pobre de nós que não entendemos coisa alguma de poesia. Porque se nós fôssemos poetas, né? Ou tivéssemos uma alma poeta, nós saberíamos que a poesia é o que salva a nossa vida da brutalidade e da barbárie. Pobre de nós, que não sabemos. Isso é poesia no sentido mais bonito da palavra, porque toca a nossa alma de uma forma profunda, nos revigora, né? Fazer morrer coisas que em nós nos impede de renascer para uma vida nova. O ódio, a arrogância, né? O orgulho. Né? Quantas pessoas que você poderia continuar, né, tendo uma vida bacana com ela, mas o seu orgulho não te deixa aproximar do seu irmão, pedir perdão. Você sabe que feriu, você sabe que foi errado, você sabe que foi pilantra, mas o seu orgulho não deixa você ir lá e falar, poxa vida, olha, isso que eu fiz com você não tem nome. Mesmo que você não me ame como amou antes, né? Será que dá pra gente, pelo menos, né, reatar essa relação, né? Essa reação que pode ser ainda uma reação de vida, né? Então deixo para vocês aí essa reflexão com muita tranquilidade, com muita paz, no início dessa Semana das Dores, né? E se preparem, porque quando nós, termino aqui a homilia com isso, quando nós nos dispusemos, né? Quando nós realmente entramos nessa predisposição a fazer morrer coisas dentro de nós, é morte mesmo, tá? Então se preparem para chorar, homens e mulheres, tá? Quando nós realmente entramos nessa dimensão e nos colocamos nessa postura de fazer morrer coisa em nós, podem preparar para as noites em claro, porque o choro, o desespero e a dor da morte vem. Morrer dói por dois motivos, né? Primeiro, fisiologicamente, pode ser que exista realmente alguma dor. Como eu não passei pela experiência de quase morte, não sei dizer para vocês. Passei, mas foi um acidente, não sei dizer isso para vocês, né? Mas o segundo motivo é, a morte supõe desapego. A morte supõe desapego. E é muito doloroso a gente desapegar daquilo que até agora constituiu a nossa vida. E pasmem vocês, muitos, não são poucos não, muitos de nós vivemos a partir, por exemplo, de coisas que nós precisaríamos fazer morrer e não conseguimos, como o ódio. Muitos de nós tiramos motivos para viver no ódio que nós sentimos por outro ou por uma situação. Desapegar do ódio é muito difícil, é uma morte dolorosa, né? Falar assim, não vou mais desejar a morte de fulano, né? Então, este é o poder de Deus. E nunca fale, com fé em Deus, fulano vai me pagar. Porque essa frase não condiz com o poder de Deus. Você pode ter a fé que tiver em Deus, menos a fé de que Ele fará vingança, como você quer que faça. Porque, ainda bem, Ele não é como nós, né? Então, com fé em Deus, eu vou conseguir perdoar. Com fé em Deus, eu vou superar. Com fé em Deus, quem sabe fulano não perceba, né? Não cai a ficha que ele me magoou. Mas jamais com fé em Deus, fulano vai pagar, porque isso é diabólico, isso é de Satanás, isso não é de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.